Assim como eu, nesse tempo de isolamento social, você deve ter recebido inúmeros memes aí pelos seus grupos do WhatsApp falando das fragilidades dos relacionamentos familiares. Muitos deles como piada, né? E alguns realmente engraçados. Mas nessa enxurrada de informações que nós recebemos aí todo dia, algumas delas chamam a atenção. Por exemplo, há 6 dias atrás, a Gazeta do Povo de novo informou que no Rio de Janeiro cresceram em 50% as denúncias de violência doméstica assim que começou o isolamento social. Houve crescimento no Paraná, no Distrito Federal e em tantos outros estados. Outra informação que pode ser encontrada no portal do G1, da CNN, da BBC, é o alto índice de pedidos de divórcio assim que o isolamento social na China ele caiu. Algo estarrecedor. Um número crescente a cada dia, casais pedindo divórcio depois desse tempo de convivência um com o outro, pelo menos por 2 meses dentro de casa. É certo que essa pandemia revelou as fragilidades, as vulnerabilidades das nações, as vulnerabilidades sociais, logísticas, econômicas, saúde, mas também é certo que nós vimos as nossas vulnerabilidades e fragilidades relacionais, do relacionamento interpessoal, do relacionamento familiar. Eu acredito que nesse tempo nós fomos expostos a nós mesmos. Alguns perceberam que os seus relacionamentos são como taças de cristal, bonitas, lindas, algo que as pessoas olham e até admiram, mas que a qualquer sinal de um pequeno impacto, ela se quebra, se fragiliza, ela desmonta, cai. Não estou falando que o coronavírus é algo de baixo impacto, nem que o isolamento social seja algo de baixo impacto. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nesse tempo, parece que o fundo da piscina dos nossos corações, né, o fundo do coração ele foi remexido. E agora, nesse isolamento social, algumas coisas vêm à tona. E nós vemos que a água não é tão límpida quanto nós esperávamos que fosse. E nós precisamos lidar com isso. Existem algumas alternativas. A primeira delas é: mexe em tudo, derruba tudo, mas deixa a taça de cristal aqui de pé. Afinal, as pessoas estão vendo. É importante a gente manter a imagem. Alguns vão reconhecer e falar assim: tá difícil agora. A nossa trinca está exposta. Vamos fazer o seguinte, vamos assinar o atestado de óbito do relacionamento. Outros vão reconhecer sim as fragilidades. Outros vão perceber que não eram aquilo que pensavam ser. Outros vão caminhar em confissão, acreditando no milagre da reconciliação, fazendo deste momento do isolamento social, da vida em casa, desse intensivão, uma grande oportunidade para ver o milagre de Deus na sua vida, na sua história e na sua família. Eu queria retomar com você que é da IPP uma meditação que eu, na verdade, passei por 2 vezes no momento da escola dominical na igreja. E ela parte do Evangelho segundo João, no capítulo 17. Nesse capítulo, Jesus ora ao Pai, é a sua oração final. Esse capítulo revela um teor muito grande da oração de Jesus. Ali ele fala de como ele caminhou com seus discípulos, qual era o desejo dele, o que ele veio fazer. Ele deixa claro um relatório da sua missão. Ali, em alguns versos, pelo menos nos primeiros versos, Jesus diz assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Jesus tinha um objetivo claro: revelar a vida eterna para os seus discípulos. Lá na frente, ele ora por mim e por você, dizendo assim: não peço só por esses, Pai, mas peço por aqueles que um dia vierem a crer em mim, por intermédio da palavra. Jesus deixa claro que o objetivo era revelar a vida eterna do Pai aos seus. Eu e você não conseguimos trazer vida eterna a ninguém. Nós não damos vida eterna a ninguém. Mas na medida em que conhecemos a vida eterna, na medida em que nós somos encontrados pela vida eterna em Cristo Jesus, nós conhecemos Deus hoje e nós conhecemos Cristo hoje. As realidades dos nossos relacionamentos podem ser transformadas, podem ser vividas de forma diferente. Jesus estava comprometido em fazer com que o grupo dele conhecesse a Deus. A pergunta que eu me faço nesse primeiro momento é: como nós temos revelado a vida eterna dentro de casa, dentro do isolamento social, nesse tempo em que nós estamos confinados uns com os outros? Essa realidade, ela deve permear a nossa mente e o nosso dia a dia. O quanto eu, Tiago, você, meu irmão, o quanto você tem revelado dentro de casa que você vive a vida eterna, porque você conhece a Deus e conhece a Cristo Jesus, a quem Ele enviou. Existem algumas realidades naturais, são da natureza da vida eterna. O perdão é uma dessas realidades. Pegar as dívidas que estão lá no fundo do baú e falar assim: está na hora de encravar isso na cruz de Cristo e viver a vida eterna para a qual eu fui chamado, ou seja, uma vida de perdão. Assim como eu fui perdoado, eu perdoo o outro. Assim como eu fui perdoado, eu perdoo o meu filho, eu perdoo a minha esposa, eu perdoo o meu marido, eu perdoo o meu pai, a minha mãe. Existe um risco de olharmos para o outro diante dessa reflexão, mas a reflexão nos faz olhar para dentro. A outra realidade dessa caminhada é o arrependimento. Fomos alcançados pela vida eterna porque cedemos ao convite do Espírito ao arrependimento. O quanto nós estamos nos arrependendo, o quanto nós estamos olhando para dentro falando assim: realmente eu não sou quem eu achava que eu era. Deus está me dando a possibilidade de sair desse momento como uma pessoa diferente, santificado, mudado, transformado. Uma outra realidade da vida eterna é a gratidão. O quanto nós olhamos para o relacionamento familiar, o quanto nós olhamos para a família, para o outro, e vemos ali sim presentes de Deus. Não para que nós transformemos a pessoa naquilo que nós queremos, mas o quanto Deus nos deu o presente para sermos transformados por ela ou por ele, em quem Deus tenciona que nós sejamos desde a eternidade. Uma outra realidade é a realidade do relacionamento com Deus, com Cristo, a vida em Cristo. O quanto disso tudo está presente no momento do isolamento social, em casa. O que nós estamos revelando? Revelamos a vida que conhecemos, revelamos Deus, revelamos Cristo, ou revelamos somente nós mesmos? A partir de agora, as devocionais que eu vou fazer aqui, elas vão caminhar nesse sentido, a partir dessa oração de Jesus. Jesus fala que a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Se conheço a Deus e a Jesus Cristo, como eu trago e estou trazendo essa realidade para dentro do meu lar hoje? Como olho para o meu lar e falo assim: eis aqui o local onde Deus me colocou para fazer discípulos de Jesus e manifestar para eles o conhecimento de Deus e da cruz de Cristo. Assim, meu irmão, que Deus o abençoe, que o seu lar, que a sua casa, minha irmã, seja o local onde
sal e luz para o mundo. Sejam visíveis, sejam claros. Que a realidade da sua família seja outra, dentro desse cenário de confinamento, de isolamento social. Que a gente saia daqui diferente. Que isso seja uma grande oportunidade para a nossa santificação familiar. Que Deus o abençoe.